Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Bom, o Gil, como eu falei, esse animador gastronômico, mais do que isso. Ele tem a Casa Baco, que já foi eleita em Brasília como a melhor pizza do Brasil pela Prazeres à Mesa algumas vezes. É um trabalho profundo que não tem fim. Você fala que um produto tem que ser a mesma coisa. Não. Ele continua melhorando cada vez mais e achando uma história para contar dentro de um produto que é icônico para todos nós. Fora isso, é um grande empresário e é um grande amigo. Com vocês, Gil Guimarães. Grande Jorge. Depois desses elogios... Abraço. Obrigado. Grande abraço, né? Grande abraço, grande abraço. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Gil Guimarães, da Casa Baco, da Baco Pizzaria, do Parrilha Burger, lá em Brasília. E eu vim falar sobre tomate, ou tomate, que é um produto nosso aqui da América e que virou o ícone da cozinha italiana, um dos produtos mais versáteis do planeta. E aqui no Brasil, um produto com muito agrotóxico, um produto venenoso de uma qualidade duvidosa. Mas antes de falar do tomate, eu queria falar um pouquinho por que eu estou aqui. Queria falar um pouquinho da Baco, queria falar um pouquinho da Casa Baco e contar um pouco das coisas que eu acredito, das coisas que me movem. Em 1998 eu fui para Paris estudar padaria e vinho e lá eu descobri a gastronomia. Na verdade, eu fui sem saber por que eu estava indo. O primeiro objetivo era estudar francês e eu queria estudar vinho, que eu era apaixonado por vinho, sou, mas naquela época era a paixão da minha vida, e no final eu fui estudar padaria. Bom, quando eu volto, eu abro numa feira de gastronomia que chama Quituarte, lá em Brasília, num box de 3 metros por 3 metros quadrados, a Baco Pizzaria. E não era pizzaria, né? Era Baco barra van. Se minha vida a paixão era vinho, e o que eu sabia fazer era pão. Só que no final do meu estágio lá em Paris, eu aprendi a fazer pizza. E falei, cara, eu preciso de botar alguma coisa que as pessoas comprem, que as pessoas curtam, que as pessoas compreendam. E a pizza que eu fazia há 23 anos atrás, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Enfim, a Baco evoluiu, a gente evolui, a gente muda todo dia, a gente acredita que sempre tem algo a mais para fazer. E aí eu descobri a pizza napolitana, que eu já conhecia, mas de longe. A Baco Pizzaria, a gente tem a Baco Pizzaria e a Casa Baco. Qual a diferença? A Baco Pizzaria é uma pizzaria napolitana clássica. A Casa Baco tem pizza, mas tem uma pegada forte, regional, dos produtos da nossa terra, da influência de Goiás, de Minas, do Nordeste, do Norte, no que a gente faz de cozinha. E sempre olhando para o pequeno produtor. E com o terroir do cerrado no nosso quintal. Então, assim, o que eu acredito, assim, né? Eu estava vendo eu estava vendo a mesa redonda, né, com o Josimar Melo e com outros chefes. E no finalzinho, o Josimar falou uma coisa assim, que é a coisa que eu já estava preparado para falar aqui, e ele meio que desenhou, né? Eu acho que o cliente, ele não pode pautar o nosso restaurante. Mas o cliente, sim, ele é o que confirma que o que você está fazendo faz sentido. Porque sem o cliente, você não consegue sobreviver. Mas assim, você precisa de ter as suas crenças, a sua realidade, a sua verdade, as suas raízes. Você precisa de colocar isso na mesa. E eu sempre falo, se eu tivesse que ouvir todos os clientes, eu não estaria aqui agora. Mas se eu não ouvir os clientes, eu também não estaria aqui, porque eu não teria nem como estar sobrevivendo. Então é aquele jogo. O Josimar falou assim, quanto você vai ser revolucionário, quanto você vai fazer a coisa diferente, pode ser de 1 a 100%. Cada um vai pegar a medida que pode colocar dentro do seu restaurante, dentro do seu bar,
dentro da sua vida, de qualquer coisa, não necessariamente na gastronomia. E eu tenho como, sei lá, não sei de onde que vem isso, eu acho que é o jeito de eu encarar as coisas, que a gente sempre tem que buscar raiz, em primeiro lugar, tradição. E daí você inova. E não dá para você ficar abrindo um restaurante para vender só filé à parmegiana ou para vender só franga passarinho. Os dois são ótimos, eu adoro. Mas eu acho que você tem que ir um pouco além. Isso te completa, isso te faz fazer algo a mais que sai do coração e que você pode apresentar para as pessoas. Só um exemplo. A gente tem na Casa Baco vários pratos com canjiquinha. Canjiquinha, aquele milho, né, quiré. A gente tem ela vegana, a gente tem ela como um risoto, a gente tem ela num bolinho, que a gente imaginou o arantini, que é aquele bolinho de arroz, né, a gente fez com canjiquinha. Então, assim, a gente está sempre procurando mostrar alguma coisa que a pessoa fala, nossa, que legal, isso aqui pode ser uma coisa que fique para depois, né? Que as pessoas lembrem e que falam, você não precisa de fazer sempre igual o dos outros. Então, essas coisas são as coisas que me movem. Eu emociono, assim, com o pequeno produtor. Eu sempre falo assim, quando a gente tem um problema com o fornecedor, você não liga para o 0800 ou liga para o telefone que está na embalagem. Você liga para a pessoa, para o Luciano, ou para o Rogério, ou para outros fornecedores nossos, pequenos, que a gente ajudou a desenvolver os produtos que a gente faz e as coisas que a gente faz. Então, assim, essas coisas são as coisas que interessam para a gente. E aí, a gente chega em um momento, na Baco, onde descobre a pizza napolitana. E quando a gente descobre a pizza napolitana, é técnica pura. Do mesmo jeito que os franceses um dia codificaram a gastronomia, fizeram os tipos de caldo, cortes, fundos, os napolitanos pegaram a pizza, fizeram com que as famílias, porque lá em Nápoles as pizzarias são de famílias, né? E com alguns estilos diferentes, mas sempre dentro de um desenho, né? Eles se juntaram, criaram a associação da Vera Pizza Napolitana para defender o produto deles. Tem um selo que chama STG, que é uma especialidade de tradição garantida. É como se tivesse o jeito de fazer o acarajé com o tipo de feijão, com o tipo de dendê, ou isso para o pão de queijo, ou outras coisas do Brasil. E fizeram essa receita, que já era uma receita de 200 anos. E quando a gente entra na pizza napolitana, a gente consegue entender um produto, começa a olhar com técnica para um produto que talvez seja o mais consumido no mundo. Com certeza deve estar entre os 3, né? Então, a pizza napolitana foi o que fez a gente olhar cada vez mais forte para o pequeno produtor, fez olhar para a nossa terra, por mais que era uma coisa que vinha de fora. E a Baco teve o sucesso dela, até que em 2000, 22 de fevereiro de 2000, a gente abre a Casa Baco. O que a Casa Baco é? A Casa Baco é uma casa onde tem pizza à noite, com alguns pratos do almoço, e uma cozinha forte, com a pegada da nossa terra, da comida da minha avó, da minha mãe, de Minas, de Goiás, interior de São Paulo, naquela veia que desce do Nordeste e Norte para Brasília. E a gente abre a Casa Baco, como eu disse, 20 de fevereiro, e fechamos 20 dias depois, com 55 funcionários, e lá nem delivery a gente conseguiu implantar. Então a gente fechou 4 meses e recomeçamos. E aí vem a história fantástica que, pelo menos para mim, né? A Casa Baco, eu falava, a Casa Baco, ela representa a história de 22, na época de 20 anos, de tudo que eu aprendi. E como a gente tem a pizza napolitana, que é incrível, né? A pizza napolitana deixa a gente fazer a comida do Cerrado, porque é difícil você fazer com que as pessoas comam piqui, baru,
cajuzinho do Cerrado. A gente tem lá um prato que é uma pamonha brulê. Em vez de fazer um creme brulê, a gente fez com milho. Mas a pizza napolitana bombada à noite faz com que a gente consiga financeiramente segurar o movimento de fazer nossas ousadias, né, que a gente faz mais no almoço. E a Casa Baco, quando eu abri, carregava a influência da minha vida, mas eu não percebi que, na pandemia, naqueles primeiros meses de 2020, eu percebi que não era bem aquilo que a gente queria. Eu falava que a Casa Baco era uma casa de cozinha italiana com influência brasileira. E a gente virou. Hoje, a gente tem certeza que a gente é uma casa de cozinha brasileira, com as influências que a gente carrega da Itália, do Pará, de Minas Gerais. Eu sou de Minas. Estou em Brasília desde os 12 anos, mas acho que o sotaque até hoje não deixa eu enganar ninguém, né? Então, assim, e a gente virou o jogo. E daí a gente começou a encontrar uma gastronomia muito mais verdadeira, onde a gente pode fazer tudo. Tudo, que são aquelas coisas que você curte. A gente faz carne de sol, a gente tem um ravioli lá, fantástico, que o subchefe nosso, o Neto, ficou testando, até que saiu, o Marcos, meu chefe está ali, Marcos Silva, até que a gente saiu, que eu acho fantástico esse prato, eu acho que é a cara da nossa casa, é um ravioli, com uma ricota, com cajuzinho do Cerrado, baru, e com um molho de limão china, ou capeta, né? Aquele limão caipira, né? Que aqui chama. Isso é a cara da nossa casa. E outros pratos, como canjiquinha, com porco de sol, com orá pronobis e cajuzinho do Cerrado, e coisas que vão assim. Mas eu vim falar de tomate, né? Está parecendo quando eu estava lá no sul, eu falava piqui, e uma pessoa falou, esse piqui é aquele pequi? Eu falei, piqui. A gente fala tomate. Eu vim falar de tomate. E o que tomate tem a ver com tudo isso que eu falei? Tem tudo a ver. A gente buscar... Eu acredito que a cozinha é ingrediente, técnica e paixão. Ingrediente, você vai correr atrás, vai procurar parceiros, se você tiver interesse mesmo no bom ingrediente, no limpo, no seguro, você vai conseguir. Técnica você tem que estudar. Você pode ser brilhante, pode ser mediano, ou pode simplesmente fazer a técnica. Agora, o que faz, na minha opinião, a diferença entre o bom e aquilo que me move é a paixão por aquilo que você faz. É aquilo que você sofre ou comemora como um gol quando você olha para a cara do cliente que entendeu aquilo, ou você prova aquilo e fala, nossa, isso fez um sentido enorme. Quando você vê que o pequeno produtor, um produtor que está ali lutando, e foi tão difícil para eles, para a gente também, nesses últimos 2 anos, quando você consegue colocar o produto dele no prato e consegue mostrar para os outros que aquele produto que você colocou é bom e que vale a pena as outras pessoas colocarem. Porque não adianta nada, na minha opinião, você descobrir um pequeno produtor, ir lá e comprar a produção inteira dele, e ele ficar dependendo de você. Ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que tocar a vida dele. E paciência, se o seu concorrente vai usar o seu produto, se vire, vai usar técnica, vai usar paixão, vai usar publicidade, vai usar marketing. Na verdade, a gastronomia é muito mais que o ato de sentar na mesa e comer. Eu acho que envolve uma cadeia, envolve uma comunidade, e que no fundo todo mundo está comendo. E aí vem a história do tomate. A história do tomate vem com a história da pizza napolitana. E daqueles desafios, né, que a gente tem na vida, né, que você precisa de ir um pouco além. Eu, pelo menos, assim, eu sempre acho que eu estou precisando de melhorar. Isso até é meio uma paranoia, assim, que tem até que dar uma segurada, né? Eu acho que a gente sempre tem que oferecer mais. E a gente oferece mais quando você começa a conhecer, quando você começa a conversar, quando você começa a provar as coisas dos outros, quando você começa a estudar, quando você começa a criar desafios e não fica sentado achando que o mundo está lindo. E a gente vai passar um vídeo daqui a pouquinho
E essa história do tomate começa com uma viagem que eu fiz para Nápoles, com o Pedro, Gabriel, meus filhos, com a Alessandra, minha mulher, onde, no final, eles falam: pai, que tomate é esse que tem em Nápoles? Que coisa maravilhosa é essa que tem aqui? E eu fiquei olhando e falei: gente, o tomate é nosso, e é verdade, a gente não tem esse tomate aqui. E aí começa o Gil naquela busca do perfeito, do melhor, e do desafio, que nunca é simples. Gente, é tão mais fácil você correr atrás do produto que está ali na esquina, da coisa comum. Não, mas a gente tem que ir atrás, na minha opinião, de alguma coisa que faça diferença para os outros. E aí veio a história do tomate baco. Aí eu queria aqui agradecer o Luciano Brito, quem cuida da Fazenda Samambaia, e da Ana Paula Ernesto, que é a gestora do projeto. O sítio Samambaia é um sítio que fica em Sobradinho, a 25 quilômetros do centro de Brasília. É um sítio de orgânicos. E quando eu voltei dessa viagem, eu chamei a Ana Paula e falei: Ana Paula, a gente já era parceira do sítio, a gente já comprava alguns produtos deles, orgânicos. Vários produtos que a gente usa são orgânicos. Falei: e aí? Contei para ela a história do tomate, falei: topa? E foram 2 anos de luta. De vai e volta. E até hoje, a gente não está com o tomate que a gente acredita que é o melhor, que a gente acredita que é o perfeito. Mas ele já é muito melhor do que o que a gente usava. Eu levei o Georges, quando ele foi em Brasília, lá no sítio Samambaia. Ele conheceu o projeto, viu como é legal, as pessoas que são empregadas, o que a gente faz social com a sobra dos produtos, né? Porque na agricultura orgânica, a gente não tem muitos defensivos, quer dizer, não tem praticamente nada, né? Então, assim, a perda e o preço, às vezes, atrapalha. Então, a gente tem uma doação considerável, né, de coisas que a gente faz, no caso, o sítio Samambaia. E, no começo, a paixão era tão grande que sai... Porque o tomate é assim, né? Esse tomate que a gente usa, que é um tomate baseado na semente do tomate Samarzano, que um dia... que é feito na Itália, produzido numa cidade pequenininha, lá em Nápoles, com o terreno, né, com influência do vulcão, do mar Mediterrâneo. Foi um dia um presente para o rei do Reino das Duas Sicílias, e lá eles desenvolveram o tomate deles. Então a gente pegou essa semente orgânica e plantamos, e com o nosso terroir estamos tentando desenvolver um novo produto. Por isso a gente chamou de tomate baco. A gente não pode chamar de tomate samarzano, porque não é de samarzano, mas a gente pega dessa história para fazer um produto diferente. E aí, quando a gente começou com essa produção, da semente ao forno a lenha, são 90 dias. E quando saía tudo. E quando saía aquela produção enorme, a gente não conseguia falar: compra, vamos comprar, não interessa. Porque era a única forma da gente conseguir garantir que eles não tomassem prejuízo, era a gente comprando tudo que tinha. Agora, a gente começou a oferecer para outras pessoas estão comprando, eles estão equalizando, né, a produção, e a gente consegue agora ter um equilíbrio. E mesmo assim, de vez em quando a gente fica sem tomate. Outro dia deu uma praga lá que a gente ficou 1 semana sem esse tomate, 10 dias. Inclusive, era uma grande preocupação nossa se a gente ia ter o tomate para cá, porque isso foi 2 semanas atrás. E aí chove muito, dá um problema, chove pouco, e essas coisas todas que fazem parte do desafio. Mas é tão vitorioso, é tão bom e é tão melhor, que a gente está super feliz com isso. Eu vou... Ô Tito, passa o vídeo aí que vai contar um pouquinho da história do tomate. E tem 4 meses que a gente começou a ter com certa constância o tomate. Ele é mais carnudo, ele é mais equilibrado, ele é mais doce, ele tem acidez no ponto certo. Olha o Luciano aí.
Olá pessoal, sou o Gil Guimarães da Baco Pizzaria da Casa Baco. A gente está aqui no sítio Samambaia, a 1.100 metros de altura, no meio do Cerrado, no meio do Planalto Central, no meiozão da América do Sul. Eu estou com o Luciano Brito aqui, que topou esse desafio de fazer o nosso tomate, que é baseado na semente orgânica do tomate São Marzano, que é um tomate da América, né? Que um dia foi bater lá em Nápoles. Então, esse novo desafio, esse novo momento da Baco, ele começa em Nápoles. Em 2019, eu fui com a Alessandra e os meninos para Nápoles. E como amantes de pizza, a gente foi em quase 30 pizzarias em Nápoles, né? E no começo da viagem, eles perguntaram para mim, pai, como é que vai ser a pizza que a gente vai comer em Nápoles? Eu falei, filho, vocês vão comer pizzas boas, pizzas médias, pizzas ótimas e pizzas até ruins. Chegou no final da viagem, depois de 15 dias, chegaram para mim no avião e falaram, pai, vocês estão de parabéns, viu? A pizza do Baco tem das melhores de Nápoles. Mas tem um porém, o tomate. A gente não tem um tomate como aqui de Nápoles. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, o tomate é nosso, o tomate é da América, né? Quando eu volto pro Brasil, eu venho com essa maluquice em busca do tomate perfeito. O sítio Samambaia é um sítio de orgânicos, onde a gente tem 2 anos que a gente está plantando, melhorando, colhendo, e hoje a gente tem um tomate que a gente tem certeza que é maravilhoso. Fala um pouquinho desse tomate, do ciclo determinado. Fala essas coisas, que essas coisas são bem interessantes as pessoas entenderem. No caso do São Marzano, para o nosso terroir aqui, ele hoje atinge 90 dias. 60 dias de desenvolvimento e 30 dias de ciclo produtivo, que é desde o desenvolvimento de frutos até a maturação. Ou seja, da semente até o forno, a lenha, nós estamos falando de 90 dias. 90 dias, 3 meses. No nosso caso aqui, para a gente ter essa estabilidade de fornecimento de produto, então você vai fracionando, ou seja, você vai ter tomates que estão na fase de muda, você tem tomate em fase pré-início de produção, desenvolvimento, você tem tomates produzindo e você já tem tomates chegando ao final de ciclo. Então, ou seja, para fornecer produto para a Casa Baco todas as semanas, então devido a essa característica, então tem tomate em diversas fases de produção todas as semanas. Então, uma das grandes vantagens de você ter uma produção orgânica de tomate é você ter certeza que o tomate é limpo, que não está envenenado. Então você pode chegar aqui no pé, pegar o tomate, limpar um pouquinho e ó, Mandar ver, delicioso. Carnudo, gostoso, docinho, com acidez no fundo. Bom demais. O Tomate Baco é isso. É uma história de paixão, de luta, da busca do melhor e, sobretudo, em busca da qualidade. Pena que não tem a pizza, né? Pra gente provar aqui. Mas tem o tomate. Queria agradecer o Rafael Vacareza, do Bravo Burger, lá de Salvador. O Marcos, que está aqui. Levanta aí, Marcos. O Marcos é o nosso chefe lá da Casa Baco. Amanhã ele vai fazer uma aula no Mesa ao Vivo. Vai fazer um arroz calunga com várias coisas do Cerrado, da nossa região. Essa pizza é a pizza que a gente chama de marguerita modernista. Ela tem o tomate em 4 versões. E é uma brincadeira para fazer com que a gente possa colocar o tomate em evidência, muito acima da mussarela, no caso, que é um grande parceiro nosso, o Luciano,
ou da burrata, ou de outros queijos, mas nesse caso a gente queria valorizar o tomate. E a gente não para. Eu estava conversando com o George e falei, você nem sonha o que a gente está fazendo. Então o tomate é isso, a gente vai fazer uma degustação agora. Quem quiser provar o tomate, vai ser daqui 2 minutinhos. Vai ser o tomate com a flor de sal lá do Rio Grande do Norte, a sisal. E só para terminar, eu queria falar o que vem por aí. Na pizza napolitana, você usa a farinha 00, a farinha 0, e você pode usar até 20% de uma outra farinha mais forte, como uma Manitoba. Nós estamos falando de 000, é questão de pureza, né, das cinzas na hora da moagem e tal. E aí a gente descobriu, com meu amigo Rafael da Slow Baker no Rio, uma farinha maravilhosa, que chama farinha Slow, da Fazenda Vargem, que por coincidência fica a 150 quilômetros de Brasília. E a gente começou a usar essa farinha brasileira, que é moída para a gente, ou para quem comprar, qualquer um que comprar, é moída quando você faz o pedido. É uma fazenda que planta o trigo, coloca no silo, e eles mesmos moem no moinho de pedra. Essa farinha, ela é tão boa, que ela é um melhorador natural do pão, né, da pizza. Ela segura uma quantidade de água absurda e deixa a massa tão mais leve. Então, essa pizza que vocês viram, ela tem a cara do Brasil com a influência da Itália. Porque ela tem farinha brasileira, tomate brasileiro, sempre pensando na técnica que eles estudaram e trouxeram para a gente. Então é isso, gente. Queria agradecer a paciência. Uhul! E o tomate está ali para quem quiser provar. Pessoal, só para exemplificar o que nós vamos fazer. Quem quiser provar o tomate, entra por aquela portinha, pega o tomate rapidinho que tem aqui e volta pela outra porta. A outra porta é uma mordida. É pum. Não, lá é só virar. Na curva come, exatamente. Não come aqui dentro não pode comer. Agora, vocês voltem por quê? Porque nós vamos ter a história mais bacana que vocês vão escutar em todo o mês da Tendência. Aqui no palco, logo depois, a grande chefe Alessandra Montaigne. Vocês vão, isso é Brasil. Vamos lá. Valeu. Obrigado.